Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de abril, estamos numa quinta-feira. Bom dia, querida. Oi, Val, bom dia. Márcio, amigo. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Não te vejo não, meu amigo. Eu vou tentar sair e voltar de novo. Peraí. Tá bom. Dá tempo da gente ir chegando, né? Espantando o soninho, se acomodando. Opa, peraí. De Vamos lá. novo. Ih, caramba. Tem algumas Dorinha? contas no Instagram que estão com problema para entrar. É. Da outra vez você entrou pela Rose, lembra? É. Vou usar o meu pseudônimo, Rose. Então tá bom. Tá certo, vai lá. Rose é a esposa do Márcio, que já estava até aí. Eu vi, Rose entrou aí. Vou botar Rose. Bom dia, pessoal, que chegou aí depois. Sejam bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Agora foi. Agora foi. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha querida. Deixa eu desligar aqui o celular. Eu acho que tem que ser pela Rose mesmo, né? Tô achando. Como não existe o acaso, será que não é para a Rose participar de um também, não? Pois é, quem sabe ela se empolga aí. Vamos lá, Rose. Eu vou obsediar a Rose daqui a pouco, então, quando terminar aqui. Isso. Obsessores do bem da Casa Espírita. Deu tempo de todo mundo chegar, então vamos agora fazer nossa prece para a gente acalmar nossos corações ainda mais e dar seguimento aí na nossa manhã. Agradecendo sempre, Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, por este dia que se renova, em que nós podemos ter novas oportunidades para exercitar tudo aquilo que viemos aprendendo durante tanto tempo. Que Deus nos permita ser fortalecidos pelas energias benfeitoras daqueles amigos inseparáveis que trabalham sem cansar nas esferas maiores. Que a gente se faça útil na seara do bem, dentro da pequenez de cada um, mas dentro do tanto que cada um de nós pode oferecer. Envolvamos em nossos pensamentos os nossos entes queridos, os nossos amigos, alguns que já sabemos notícias de estarem adoecidos, que possam sentir o abraço fraterno de Jesus através dos seus corações voltados para o alto, e principalmente aqueles que o desconhecem, Pai. Que nesta manhã consigamos aurir desse texto que será lido
todas as informações que possam nos servir de amparo, de consolo e de guia. Continue conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, dando seguimento, estamos iniciando hoje o capítulo 6º, intitulado O Cristo Consolador. É um capítulo curtinho, né? Que a gente vai fazer em 2 dias apenas, e que a gente vai começar hoje com o Márcio aí, tratando do jugo leve e do Consolador prometido. Não é isso? Isso. Então, Minha querida, eu só queria, antes da gente começar o texto, eu só queria fazer uma colocação com relação a esse capítulo, né? Porque o que acontece, né? Esse é o capítulo que eu sou mais apaixonado em todo o Evangelho. Né? E por quê? A gente nota a construção que Kardec vai fazendo desde o capítulo 1, quando ele chega no capítulo 5, que é a questão da bem-aventurados os aflitos. Então, a Kardec, né, claro, com a expiação superior, né, ele constrói, explica a questão das aflições que nós passamos aqui na Terra. Só que apenas essa explicação não consola o nosso coração. A gente tem até um entendimento do porquê está sofrendo, mas, de uma certa forma, eu me sentiria, se só tivesse aquele capítulo, eu não sentiria aquele consolo total. Então, o que Kardec faz? Ele nos dá esse presente, que é o Cristo Consolador. Né? Ele dá uma parada nos capítulos das bem-aventuranças e coloca o Cristo Consolador para quê? Para poder nos consolar, né? Já que a gente tanto precisa. Então, assim, eu acho que sempre é importante a gente estar colocando, né, esse capítulo, o 6º, nessa posição que não é por acaso, né? Kardec, dentro daquele conhecimento, aquela capacidade dele de codificação, ele colocou no lugar certo, né? muito bem colocada sua observação. Então vamos começar. Vamos lá. Então vamos lá. Então, o jugo leve, né? Então ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, só nessa pequena frase, mas de uma profundidade enorme, ele diz muita coisa, né? A gente pode ir comentando pedaço por pedaço? Com certeza, pode. Beleza. Então, logo de cara, esse vinde a mim, eu encaro, né, como um convite que Jesus nos faz. Né? Ele nos convida a ir até ele, para quê? Justamente nós que estamos aflitos, sobrecarregados, já que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, de tantas aflições no nosso coração, e ele nos diz, né, eu vos aliviarei. Só que Cristo, ele é tão maravilhoso que ele não impõe nada, né? Ele, da mesma forma que ele nos convida a ir até ele, para que ele possa dividir conosco essa sobrecarga, essas aflições, mas ele nos dá liberdade para que, se nós não quisermos ir naquele momento, ele não impõe nada. Né? Ele nos dá liberdade para irmos até ele a hora que nós quisermos. E ele vai estar lá, de braços abertos, disponível para nos aliviar a qualquer momento. Eu me sinto um pouco nessa frase, assim, pego no colo, essa sensação que eu tenho quando eu leio esse trecho, né? E para que esse fardo, né, fique leve, aí ele vai complementar com o texto. Quer comentar alguma coisa? O vinde a mim, ele é um convite para a gente se movimentar, né? É como quem diz Isso. assim, olha, todos vocês vão precisar caminhar, né? O destino é comum, é a perfeição, mas é preciso que o passo seja seu, o passo é de Isso. cada um, né? Então venha a mim. Ele vem até nós, sim, mas ele precisa que esse primeiro passo seja nosso, né? Então é para nós nos movimentemos, é um convite à ação. Que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Se a gente lê, estuda o Novo Testamento, a gente vai ver que todas as
curas, todas aquelas intercessões do Cristo, todas, sem exceção, sempre foi alguém que buscou ir até ele para buscar aquela cura, buscar aquela solução dos problemas, né? Até aquela questão do centurião, que não é, ele não vai pedir por ele vai pedir por outro, mas ele precisa ir até o Cristo, faça, como você muito bem colocou, esse movimento de saída para que ele conseguisse essa cura, né? Que o Cristo, né, o ajuda, né, o orienta como se curar. Então vamos seguir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Então vamos, antes de complementar, vamos estudar esse pedacinho, né? Então, em primeiro lugar, a questão do jugo, para aqueles que não sabem, né? Essa questão ao pé da letra, né? O jugo é aquele dispositivo que fica, que une, né? Os bois ou até mesmo cavalos que vão puxar uma carroça. Então, muitas vezes, em outras crenças religiosas, encaram esse jugo de Jesus como um jugo de opressão. Só que esse jugo de Jesus é um jugo de quê? Não de opressão, é de amor, é de ensino, né? Então, esse jugo é essa abordagem. E ele vai dizer, né? Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tem um livro, que até esse aqui, ó, que eu sou apaixonado por ele, que é O Código do Monte, né? Ele é do Sérgio Luiz da Silva, ele é um palestrante, ele é psicólogo e um palestrante espírita, lá do Rio Grande do Sul. Então ele vai dizer, né, as virtudes do Sermão do Monte. Então ele vai fazer uma análise psicológica com relação aos ensinos do Cristo. E com relação a essa questão do bem-aventurados os mansos, né, que ele vai trazer para a gente, ele coloca assim, ele traz um exemplo para caracterizar essa questão da mansuetude, que imagina só, que a gente está no trânsito, então tem uma pessoa que está gritando, esbaforida, falando uma série de coisas, e a gente passa por ela no nosso carro, e passa e segue a nossa vida. Em compensação, um outro companheiro que está atrás de nós passa também, e entra naquela mesma vibe, como a gente costuma dizer hoje em dia, e começa a bater boca com aquela pessoa, sem nem saber muitas vezes o que aconteceu. Mas só porque alguém falou de forma mais áspera, ela já se irrita. Então ele traz para nós qual é a diferença de um e a diferença de outro. Então ele coloca assim, ó, provavelmente o primeiro tem em si uma virtude que o outro ainda não tem, que é a humildade, né? O segundo irá dizer, eu não levo desaforo para casa. Então, essa questão de ser manso está diretamente ligado com a questão da humildade, que é esse exemplo que o Cristo, né, nos passa, né? Então, ele nos estimula a aprender com ele, que é manso e humilde. Então, para que a gente possa desenvolver o quê? Essa humildade, né, que ele também nos ensinou. E aí ele complementa, e achareis repouso para as vossas almas. Por quê? Sem esse orgulho, sem essa vaidade de querer sempre estar certo, né? A gente vai conseguir justamente essa calma para as nossas almas. Quer comentar alguma coisa, minha amiga? Primeiro eu quero dar bom dia para minha mãe e perguntar se para as outras pessoas está travando também só a internet dela. Se está tudo bem, se a gente está travando aqui, porque senão a gente pode ver, né, de repente mudar alguma coisa na internet da gente, mas como ninguém mais se manifestou, deve ser só o dela ali. E depois, vamos lá, voltando ao texto, né? Essa questão do jugo tem várias interpretações, né? Quando você procura estudar, você vê que esse jugo ele pode estar relacionado a várias interpretações. Eu gosto de pensar na interpretação de que o jugo é o que acaba encaminhando, né, aqueles animais na carroça. Como eles estão ali presos um do lado do outro, eles não se desvirtuam, eles seguem unidos no mesmo caminho, né? Então, em vez de ser aquela coisa realmente opressora, né, aquele peso dos problemas,
ele é um guia, né? Algo que coloca a gente no trilho, vamos dizer assim, né? E ontem a gente falou, ontem não, anteontem ou esses dias, né? A gente esteve aqui com o Tiago, que tem um conhecimento muito extenso, né, sobre o Evangelho. Maravilhoso Ele falou com assistir. muita propriedade para a gente É. sobre essa questão dos sobrecarregados. Aqueles que tiveram oportunidade de ouvi-lo, eu não vou aqui repetir o que ele falou, mas a questão da sobrecarga, ela está muito relacionada a nós, né? Porque se a gente Uhum, sabe que Deus dá a cada um segundo suas obras, e Ele nos fornece todo o manancial de forças possíveis para suportar as dores que a gente tem, quando a gente se sobrecarrega, isso significa que essa carga a mais, ela não está sendo colocada em nós pelas leis divinas, né? Somos nós que uhum. estamos procurando, buscando de alguma forma. Então, é um momento de a gente parar, e essa humildade é um convite a gente perceber que. Me perdi lendo ali o comentário. É um momento da gente perceber com humildade onde é que nós estamos buscando essa carga a mais. Em que momento, né, que eu estou nesse caminho colocando mais peso em cima da minha rota? É um pouco relacionada a isso também, como você falou, essa mansuetude, essa humildade, é para a gente deixar de lado o orgulho e muitas vezes Uhum. perceber que a maior parte dos problemas que a gente se impõe, eles não seriam tão grandes assim se a gente tivesse essa fé no futuro, se a gente colocasse Jesus conosco, né? E tornaria Uhum. muito mais leve o fardo, porque a maior parte das coisas que se tornam um fardo para nós não teriam mais a mesma importância. Perfeito. Então vamos finalizar então esse parágrafo, né? Você já Pois está é preocupado com o suave. tempo, né, Márcio? Oi? Você já está preocupado com o tempo. Eu sou rei de estourar o tempo. Vai, querido. Vamos lá. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Por quê? Realmente, né? Bastaria que nós fizéssemos o quê? Seguíssemos a lei de Deus, né? A observância da lei de Deus é que vai fazer isso. Então a gente sofre porque a gente desvirtua, né? Como você falou da questão do jugo, no sentido de direcionar, a gente foge dessa direção. Mas apesar de tudo, essa mensagem que Mateus nos traz, eu acho que traz esse conforto, né? E esse parágrafo me lembra muito aquela historinha, bem rapidamente, da Pegadas na Areia. Você já deve ter ouvido várias vezes, né? Então, para aqueles que de repente não ouviram, né? Então, é uma parábola que conta que uma pessoa estava em aflição e conversou com Jesus e pediu que Jesus o ajudasse. E ele falou que a pessoa, né, que estaria sempre de Jesus. E Jesus também falou com ele: não, eu sempre estarei ao seu lado. E ela seguiu toda a sua trajetória, toda a sua vida aqui conosco na Terra. Quando estava no final da sua vida, para desencarnar, ele pede a Jesus que ele pudesse verificar, olhar como é que foi a trajetória dele. Então ele verificou através das pegadas na areia. E ele viu que em determinados momentos da sua trajetória, ao invés de terem 4 pés, 4 marcas na areia, só tinham 2. Então ele questionou a Jesus. Poxa, Jesus, naqueles momentos que só tinham 2 marcas, foram os piores momentos da minha vida. E naqueles momentos você, Jesus, não estava comigo. Então Jesus diz a ele, muito pelo contrário, que naqueles momentos Jesus estava carregando ele no colo. Né? Então Jesus faz isso o tempo todo conosco. Ele carrega a gente no colo. Ele nos dá o amor, nos dá o carinho. Nós é que descemos do colo de Jesus. A gente quer ser... É igual aquela questão do anjo da guarda, né? Que o anjo da guarda, ele não se afasta de nós, assim. Nós é que nos afastamos dele. Aí ele nos dá a liberdade e aguardar o momento de nós voltarmos, né? Ou seja, estarmos numa sintonia agradável, né? Certa, né? Exatamente. Podemos seguir? Pode Então vamos seguir. lá. Eu? Você que sabe, pode Então ser eu vamos lá. também. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados,
encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, amor e caridade. Parece simples demais, né? A lei impõe apenas o amor e a caridade, apenas isso. E a gente dá voltas e voltas e voltas e voltas e consegue se sabotar o tempo inteiro, porque foge, né? Dessa simples receita de bolo aí. É só amar e ser caridoso. Pronto. E aí? Essa questão, né? Quando ele diz assim, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, né? Encontram consolação na fé do futuro, né? É porque Jesus, ele não, como a gente já falou várias vezes, todos nós falamos, ele não veio dizer que a gente não vai ter aflição aqui na Terra. Ele veio o quê? Ressignificar, né? Ele veio dizer pra gente que o sofrimento, não com aquela questão masoquista do sofrer pelo sofrer, não é isso. É o sofrimento como sendo um instrumento do nosso progresso. Então tem uma mensagenzinha do livro, Antologia Mediúnica do Natal. É a lição 52, diz assim, um trechinho bem curtinho, diz assim, é do espírito Casimiro Cunha, psicografia do Chico, diz assim: sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Esse trecho faz parte de um poema do Casimiro Cunha. Exatamente, é no poema. Então, como o tempo é curto, eu trouxe só esse trechinho, né? Mas diz tudo isso, né? Então, o Cristo vai ressignificar. Então, não é o sofrimento pelo sofrimento, não é que ele queira que a gente sofra. Só que é um instrumento de prática daquilo que a gente precisa aprender, precisa desenvolver. Então, ele vem ressignificar isso. E nesse texto que ele fala também da confiança na justiça de Deus, né? Jesus veio ensinar, nos mostrar um outro Deus, né? Tanto é que assim, eu amo estudar o Novo Testamento, mas eu ainda me sinto muito travado em relação ao Antigo Testamento. Eu ainda tenho essa trava por conta de quê? Porque o Deus que Jesus nos apresenta é um Deus de amor, que não pune, não é vingativo, né? Não que o Deus do Antigo Testamento fosse outro Deus, é o mesmo Deus, porém, porque só existe um, mas é uma forma de interpretação que é dada, que te direciona para aquele caminho, né? Para aquele pensamento. Então, para aquelas pessoas daquela época do Cristo, quando tiveram essa informação de um outro Deus, o quanto deve ter sido, com certeza, né? Muitos de nós estávamos lá. Como foi maravilhoso, né? Ter esse entendimento. E quando ele diz assim, né, que essas dores do mundo, como seriam amargas se não tivesse esse entendimento, né? Imagina nesses momentos que a gente vive hoje, uma pessoa que não crê em Jesus, em Deus, não que ela seja melhor ou pior do que nós, não é isso. Mas essa questão do consolo que a gente consegue ter, que alivia nossos corações, o quanto deve ser difícil, né? E essa própria lei de amor e caridade, né, que Jesus nos diz que é o que a gente precisa ter para que a gente consiga ter todos esses, aceitar esse jugo leve, que é a lei de amor, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com o teu coração, com a tua alma, com o teu todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, como você bem disse. No papel é muito fácil, né, Dorinha? Com certeza.
né? Parece até que eu travei aqui, né? Porque eu fiquei parada. É porque a gente Aham. para assim e aí a cabeça da gente fica pensando, né? Matutando essas coisas todas. É, É verdade, assim. Mas, na verdade, a cada doente o seu remédio, né? Para mim, para você, este é o remédio que me cura, que me consola, que me faz melhor a cada dia. E, de repente, para aquele irmão que nada acredita, né? Não acredita em nada, pode ser que ele até passe com muito mais sabedoria pelas dificuldades do que eu. Como é que eu vou saber? Né? Não tem como, uma fórmula de sucesso, né, para todos. Cada um encontra o seu caminho. É claro que eu, quando a gente tem, quer dizer, eu, né, por mim, com o espiritismo, eu não me vejo sem ele, né? E é o que realmente me sustenta em todos os momentos e o que me impulsiona a melhorar. Mas para cada um há de ter a sua forma, né, de ver. Até o próprio espiritismo, cada um de nós faz dele o que bem entende, né? Embora ele seja uma doutrina única, as pessoas às vezes dão uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali, igual a receita, né? Olha, a receita original tem isso, mas eu vou, do meu jeito eu faço assim. Quem somos nós para condenar isso? não, A sim. verdade é que se esse caminho, né? Se esse jeito de agir está te melhorando verdadeiramente, sem mascarar as suas sombras, então é por aí que você tem que ir, né? Eu coloquei essa questão até por conta de um momento que eu estou vivendo, por conta da minha mãe. Porque a minha mãe tem 80 anos, cuida do meu pai, está nesse processo de isolamento, e ela está muito revoltada com Deus, ela não tem essa questão de entender uma oportunidade de uma vida futura, ela não entende por que está passando por uma série de coisas nesse momento, né? Então, assim, eu vejo nela o quanto essa questão dela não ter essa fé, essa esperança de uma vida futura, o quanto a faz sofrer. Então, assim, eu coloco um exemplo prático do sangue do meu sangue desta reencarnação, né? Então, assim, o quanto ela está sofrendo nesse momento por conta de tudo isso, pelo fato, não que nós, os outros não sofram, não é isso, mas o quanto ela não ter essa esperança a faz ficar uma pessoa amarga, Dificulta, entendeu? com certeza. Dificulta sim. Mas, Porque a gente não consegue compreender a justiça de Deus quando a gente exatamente, vê só com os olhos da matéria, né? As coisas que exatamente. acontecem. Por que Exatamente. que Acho o que outro não é que só faz você, tantas não, Márcio. coisas. Ah, Todos nós temos um exemplo desse perto de sim, nós, né? E eu não sei nem qual que é o nosso dever, se é tentar falar, olha, pelo amor de Deus, é por aqui, é assim, calma, ou se é só fazer prece pela pessoa. É como a Déia disse, ainda não chegou o amadurecimento, né? Ainda não isso, chegou o momento daquela flor desabrochar dentro da pessoa isso. e ela ter olhos de ver, porque é tudo um clique, né? Às vezes o ser humano vive uma vida inteira para só se atentar para as coisas de Deus no final da vida. É, E é paciência, é prece, é amor é amor. e com certeza Jesus não está, embora ela não tenha ido, não tenha saído e ido, né? Pelos olhos da doutrina, da vida futura, com certeza ela está sendo amparada. A gente nunca deixa de ser amparado, né? Certeza, com certeza. Até quando a gente Todos está rebelde. nós. Então vamos lá, vamos pro. Senão a gente estoura o tempo de novo, né? Vamos lá. Vamos lá, eu vou ler o terceiro então. Antes da gente ler Consolador o prometido. Isso, Fala. antes da gente ler esse terceiro, eu acho que é importante a gente ter uma visão assim histórica e contextualizar essa fala do Cristo, porque esse momento é um dos momentos assim mais marcantes do Evangelho de João, porque o Evangelho de João, praticamente do capítulo 1 até o capítulo 12, o Cristo está junto com os apóstolos e com as pessoas em geral. No capítulo 13 ao 17, é o Cristo com os apóstolos. E a partir do 18, já vai começar a questão da crucificação. Então, esse momento, esse dia em que o Cristo vai dar essa mensagem do Consolador Prometido, é um dia que acontece na última ceia.
Então, é aquela ceia onde muitas coisas foram reveladas e muitas coisas, brincando no popular, foi feito quase que um DR entre os apóstolos e o Cristo. Por quê? Nesse mesmo dia, o Cristo vai fazer a lavagem, né, dos pés dos apóstolos. Aí vem o Pedro e chega e diz para ele que não queria que o Cristo lavasse os pés dele, que eles não seriam dignos disso. Aí o Cristo vai e responde que antes que o galo cantasse, ele iria negar o Cristo 3 vezes, né? O Cristo vai e diz que entre eles tinha um traidor, alguém que iria o trair. Ele diz também que ali ele iria se afastar dos apóstolos. Imaginem a cabeça dos apóstolos naquele exato momento. Imaginem, né? Se fosse nós, eu, você e outros amigos, e entre nós, tem um traidor aqui. Dorinha, você vai me negar 3 vezes. Imagina. Então era importante que o Cristo deixasse uma mensagem para eles e para o futuro. Então, ninguém melhor do que o Cristo para dar uma mensagem que ia ter 2 efeitos. Um que ia ter um efeito imediato, porque ele precisava consolar os próprios apóstolos, porque naquele momento eles ficaram um pouco perdidos, né? Então o que o Cristo faz? Ele diz, olha, vou estabelecer aqui um novo mandamento. Qual? Que eu quero que vocês se amem tanto quanto eu amo vocês. Então ele já fez o quê? Ele amarrou os apóstolos. Ainda diz mais, que vocês vão ser reconhecidos por muito se amarem. Então ele amarrou mais ainda a questão o entrosamento entre eles. Aí, para finalizar, ele vem e traz o Consolador prometido, né? Então vamos entrar no texto que o Cristo é a cereja do bolo dessa noite de tantas revelações que o Cristo fez, né? Ele finaliza com essa mensagem. Então vamos ler. Pode ler, amigo, que você já fez uma introdução muito bonita. Vamos lá. Então vamos lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Por que o Cristo, né, é a menção a outro Consolador? Porque naquele momento, o Consolador era o Cristo. Só que ele ia enviar um ou outro, né? E essa definição de Consolador é interessante porque nos evangelhos, o próprio João coloca Paracleto. E o Kardec, o que o Kardec faz? Ele só coloca um sinônimo de Paracleto. Mas eu vou colocar aqui os outros que vão enriquecer ainda mais. Paracleto ou Consolador é aquele que presta auxílio, é o que consola, dá conforto. Pelo lado jurídico, é o defensor do réu. Ou seja, imagina, o que o Cristo deixou como consolador, o outro, é aquele que vai auxiliar, vai consolar, vai confortar, vai defender o réu, que somos nós, né? Que somos os devedores. Olha que coisa maravilhosa que o Cristo oferece. Aí ele continua, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Então, assim, 2 coisinhas que eu marquei aqui, a questão de ser eterno e não o ver, que são 2 dicas que o Cristo dá. Ou seja, se é eterno e não vê, não poderia ser uma pessoa, porque ninguém vai ser eterno, não poderia ser algo que o passar do tempo destruísse. Ou seja, teria que ser obrigatoriamente uma mensagem. Então, quando ele dá essa dica de ser eterno e que não se vê, não é nada concreto no sentido sólido, concreto mesmo. É uma ideia, é um ideal, né? É um conceito que ele vai trazer para nós. Aí ele finaliza assim, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito.
né? Então, assim, acho que a gente pode... Eu peguei essa definição de Espírito Santo, que é a falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Está no livro, o livro Espírito da Verdade, o capítulo 8, a rigor. Então, assim, é uma falange, né? Então, quando ele diz Espírito Santo, não é um espírito. É o quê? É uma falange de espíritos superiores que vão estar coordenando esse trabalho sobre a batuta de quem? Do Espírito de Verdade, o próprio Cristo, né? Quer comentar alguma coisa, minha querida? Quero comentar que há divergências, né? A gente, para quem não conhece a dupla Márcio e Dora, a gente trabalhou junto há algum tempo e não foi por acaso, mas a gente sempre tem uma discussão muito saudável, né? De ideias. Eu estava ontem, comecei a pesquisar, mas eu não tive como concluir essa pesquisa. Uma vez a gente recebeu lá na Suave Caminho um palestrante chamado Mohamed, e ele afirmou que o Espírito de Verdade não era Jesus e que isso estava numa das obras básicas. Mas eu não consegui voltar na palestra que ele fez para poder ver se ele citou. Fui eu que travei? Foi, fala. Vamos lá. Eu não consegui voltar na palestra para poder ver a menção da onde ele viu isso, né? Onde ele relatou. E ontem eu até pedi ajuda a Geis aí para ela pesquisar comigo, porque eu vi em vários textos na internet e textos que não eram soltos, né? Textos de federações espíritas, de um lugar, de outro lugar, enfim, que tinham opiniões muito divergentes, né? Eles atribuíam esse Espírito de Verdade como se fosse João Batista. Algumas correntes acreditavam que era uma pleiade de espíritos e outros acreditam que seja Jesus. Então, o martelo não foi batido. Ela me mandou um link. Ela me mandou um link de algumas palestras, até uma do Haroldo, que eu ainda vou assistir. Eu ainda não tenho a minha opinião formada do que seja. Mas, independente disso, é igual a questão da virgindade de Maria, né? Que também é outra polêmica, que fica uns dizendo que sim, outros dizendo que não. A gente tem que tentar tirar disso tudo a mensagem, né? Porque quando a gente faz essas afirmações assim, a gente acaba desvirtuando da mensagem porque a gente gera cisões de opiniões. E não é esse o intuito, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho que, embora ela não seja o mais importante na mensagem, eu gostaria de sanar. Então, é o meu foco de estudo aí dos próximos dias. Eu vou estudar o Espírito da Verdade, que acendeu em mim ontem quando eu estava me preparando para essa reflexão de hoje. E a outra polêmica, né, que a gente vai entrar aqui, mas eu falo depois. Isso. Já sei até qual é. Então vamos seguir. Vamos lá. Então, vamos lá. Você lê ou eu leio? Posso ler? Você sabe? Pode ler. Então tá, vamos lá. Jesus promete um outro consolador. É o Espírito de Verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas é porque o Cristo não disse tudo e porque disse foi esquecido ou mal entendido, né? Nesse trecho aí, na realidade, Kardec está colocando uma interrogação, mas fazendo meio que uma negação, porque jamais que o Cristo faria isso errado, né? Então, Kardec faz essa colocação proposital. Aí ele continua. O Espiritismo vem no tempo previsto realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de Verdade preside ao seu estabelecimento. Então, o Espírito de Verdade é aquele que vai presidir todo esse trabalho, né? Desenvolvido com relação ao Cristo Consolador, né? Seguindo, Consolador Prometido. Chama os homens à observância dessa lei, ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas, né? Porque naquela época
era necessário, né, como a gente até fez aquele estudo do aquele que sai SMA, havia necessidade de explicar por parábola, porque aquele povo ainda não tinha condição do entendimento. Então, Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositalmente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo, no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, e é a purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa, que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba. E a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, assim, imaginem, né, independente da questão... Você quer colocar a primeira questão do Consolador prometido? Que Não, é o mais... pode ir. Que é o que você queria colocar. Não, porque imaginem, né, uma pessoa que não crê na reencarnação, como a gente já falou anteriormente, num momento como o de hoje, que você vive tantas aflições, que algumas pessoas conseguem sair ilesas diante de algumas coisas que acontecem, outros não. Um outro ponto também que eu acho bem marcante na doutrina espírita, nessa questão do Consolador prometido, é as penas eternas. Né? Teve uma vez que eu assisti uma palestra do José Carlos de Luca, que naquela época estavam levantando a questão do porte de armas, a questão da pena de morte, que ele colocou o seguinte: imaginem para uma pessoa, é muito fácil, né, para alguns falarem de arma, falar de pena de morte, quando aquela pessoa que vai ser condenada não é a filha dela, ou o filho dela. E muito pior, imaginem aqueles pais de assassinos, de estupradores, que vão dentro daquele conceito da pena eterna, que é aquele que vai para o inferno, né, pela concepção de outras crenças, vão ficar lá naquele local para todo sempre. Imaginem os pais, imaginem o desespero, ou aquele que perde o seu familiar, que acha que houve a perda, que acha que houve essa separação, e que jamais irão se reencontrar. Através da doutrina espírita, através desses postulados que a doutrina espírita nos apresenta, dá um consolo no sentido de que é apenas um até breve. Mesmo aqueles irmãos que podem ter um comprometimento maior que seja, um dia nós iremos nos reencontrar, porque todos nós um dia iremos evoluir. Então essa questão do entendimento, né, do sofrimento, então assim, os motivos dessas causas, dessas dores que a gente passa, o entendimento que a dor não é uma punição, que Deus é amor. Então, esses detalhes, esses pontos que a doutrina espírita nos apresenta, justamente assim, dão esse conforto com relação a ser o Consolador prometido. Agora, a gente vai dizer, né? Será que só a doutrina espírita é capaz de consolar o coração?
Você bem falou no início, se uma pessoa que pode nem acreditar em Deus, ela pode ter, de uma certa forma, se ela se achar bem, sendo uma pessoa ética, que respeita o próximo, se ela conseguir, daquela forma, fazer com que haja o crescimento espiritual dela, Será que sou eu aqui? Voltei. Ou eu ou você. Eu não sei tá. quem foi que travou, não. Eu estava falando do irmão Jacó, você ouviu? Do livro Não. Voltei? Tá. Eu estava fazendo uma comparação com uma pessoa que nem acredita em Deus, por exemplo, com o irmão Jacó, que foi presidente, né, da Federação Espírita Brasileira. Que uma psicografia do Chico, né, no livro Voltei, vai dizer de que quando ele chega no plano espiritual, o estado que ele estava era um estado lastimável. Apesar de ser um espírita de carteirinha, presidente da Federação Espírita Brasileira, ou seja, né, o que vai depender a sua evolução não é a crença que você escolhe, muito menos acreditar que existe reencarnação ou que não existe a reencarnação. Não são esses. E isso pode lhe dar um conhecimento, pode lhe dar um conforto, mas não é condição sine qua non. Sim. Né? Papa Francisco, ele não, com certeza, ele não acredita em reencarnação. Não que sei. Espírito maravilhoso. Não sei. Tudo bem. Mas vamos supor que ele não acredite. Não, vamos supor que ele não acredite. Mesmo ele não acreditando, que diferença faz? Dentro da evolução espiritual dele. Oi? Justamente, é isso mesmo. Então, o Consolador prometido é o Cristo, porque essa mensagem, né? Claro que a doutrina espírita vai esclarecer esses pontos que eram explicados por parábola, né? Pode falar. Então, tem toda essa coisa, né, de que o Consolador prometido é o Espiritismo, e isso é afirmado. E eu sempre sou a teimosa que fico dando contra, não dando contra, né, mas argumentando, que me parece um pouco presunçoso da nossa parte dizer que eu estou na religião que é o Consolador prometido, sabe como? E me parece, sempre me soou assim quando eu ouvi falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico lembrando daquela passagem de João, em que Jesus é questionado se ele é rei, e aí ele afirma, sim, eu sou o rei, e eu vim para dar o testemunho da verdade. Será que também não soou lá naquela época que esse cara é muito presunçoso, né? Ele vem aqui e diz que ele é rei e que ele veio dar o testemunho da verdade. E aí, quando eu me lembrei dessa passagem de João, eu pensei que, de repente, pode ser também a mesma coisa com o Espiritismo, né? E que, no fundo, aquele que veio para explicar tudo aquilo que o Cristo já havia dito é o amor, porque o Espiritismo ele não vai ser a religião do futuro, a gente sabe, né? Ele vai ser o futuro das religiões. Ele vai ser o futuro da forma com que as pessoas vão se tratar, vão se respeitar, vão se amar. Não quer dizer que todas as pessoas no futuro vão ser espíritas, mas que a lei de amor, justiça e caridade, ela vai ser a lei que vai reger o planeta, né? Quando ele já estiver num momento mais evoluído. Então, não é nem que seja, na minha opinião, que seja o espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador prometido. Porque senão ela dá a entender que quem não está ali não tem essa consolação, né? E não é bem isso. Eu acredito que seja mais na filosofia espírita, da forma de levar a vida, da forma de amar e respeitar e ser caridoso, enfim, na lei de justiça, amor e caridade. Eu tô menos radical agora, viu? Não, assim, até para fazer um contraponto, né? Por exemplo, se a gente for pegar lá em Pentecostes, naquela passagem, né? O Cristo já havia retornado para o plano espiritual. Quando os apóstolos, eles têm acesso, eles começam a falar em vários idiomas, se a gente vai lá no Atos dos Apóstolos e lê esse trecho, a gente entende nitidamente que ali é a influenciação de quê? Dos espíritos. Então, ali é uma comprovação efetiva no próprio Novo Testamento da questão da influência dos espíritos. Né? É que, com o passar dos anos,
com as traduções do hebraico, do grego, porque vai fazendo a tradução de uma língua para outra e aquilo vai se perdendo. Então, lá no Pentecostes está dizendo o Espírito Santo. Outras crenças acreditam que seja apenas o Espírito Santo como sendo um espírito. Nós já entendemos como sendo uma pleia de espíritos superiores, né? Que vão estar nessa direção desse trabalho. Tem uma mensagenzinha, acho que a gente ainda tem ainda... Que hora que... Estoura 8 horas, Faltam né? 10 minutos. Então, só para finalizar, com essa questão do espírito de verdade, que está no controle, está na direção de tudo, é uma mensagem que está na Gênese, no capítulo 1, é a mensagem 42, diz assim: se considerar o poder moralizador do espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Então, o Espírito de verdade... Voltei? Voltou. Alô? Oi. Alô? Voltou, Darinha? Para mim o Márcio tá rodando. Não consigo ver Oi? Foi? você. Espera aí. Vou sair, vou... Alô? Peraí. Foi? Agora voltou. Voltou. Finalizou? Só para poder deixar mais tenso o tempo, né? É. Vamos lá? Vamos lá. Da minha parte, acho que finalizou. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, já falamos Beleza. bastante. Então vamos agora à música, né? Isso. Vamos. Olha só. A música que eu escolhi é a música Chamas, do Tim Vanessa. É uma música que fala do apóstolo João. Não sei se você conhece, né? Então vamos lá, que o horário está apertado. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternuras rompendo o tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti.
O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho, ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas-me chamas, chamas e chamas, chamas-me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que puder escrever, as coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas-me chamas, chamas e chamas, chamas-me chamas. E assim, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Deus nosso Pai Criador, agradecemos por mais esse dia, por esse dom da reencarnação, e pedimos, Jesus, que possa abençoar nesse momento, principalmente aqueles irmãos que estão em aflição, nas ruas, nos hospitais, pelos trabalhadores da área médica que estão ajudando a salvar tantas vidas. Possa estar conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo aí todo mundo que esteve com a gente nessa manhã. Amanhã quem vai estar com a gente é a Priscila, que é uma tarefeira lá da Suave Caminho também. E olha lá, Márcio, surgiu um convite para o Coral Suave Caminho aí, ó. É uma meta para 2021. Uma meta para o ano que vem, isso aí. Deus Queridos, quiser. um beijo grande, Márcio, muito obrigada, viu? Que eu sei que é com muito Falou, carinho que querido. você prepara, que você É sempre um busca, prazer. que você traz para a gente. Eu conheço esse lado seu, assim, muito responsável com o estudo, então eu te agradeço muito, porque eu sei que eu te ocupei aí um bom tempo com essa proposta, mas se você quiser, a gente ocupa mais um pouquinho, tá? Para uma próxima. Tá bom, querida. Um beijo a E todos. Fiquem com Deus. vamos obsidiar a Rose também, porque Isso. ela tá levando a fama aí, ó. No seu Instagram não tá aparecendo estudo nenhum, é tudo com ela. Falou, querida. Tchau. Fica com Deus. Beijo grande. Beijo. Tchau.